Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de eletrônica e dessa vez eu trago para vocês o assunto de amplificador operacional, o famoso op-amp. Esse nosso dispositivo ele tem uma simbologia que é basicamente um triângulo aqui, como vocês podem ver, e nesse triângulo nós temos 5 terminais. Nós temos sempre nesse terminal que tem essa nossa setinha positiva, é a entrada não inversora, aonde tem a setinha negativa é a entrada inversora. E nós temos também a alimentação positiva aqui e embaixo nós temos a alimentação negativa. E por fim, na parte de trás do nosso amplificador operacional nós temos a saída desse dispositivo. A função desse nosso dispositivo é realizar operações matemáticas e amplificação e atenuação de sinais. Então a gente vai observar depois como que a gente consegue fazer algumas dessas operações, além de outras aplicações que nós também temos com o nosso Ampop. Vamos levar logo em consideração aqui algumas das particularidades que nós temos para esse dispositivo. A primeira coisa é que nessas duas entradas aqui não entra nenhuma corrente, certo? Essa é a primeira consideração que devemos fazer toda vez que formos analisar esse dispositivo. Então não entra corrente nas minhas entradas. A segunda coisa é que a minha saída ela jamais pode passar os meus limites de alimentação, certo? Pois é impossível, esse Ampop aqui ele não eleva a tensão e nem rebaixa a tensão. Então consequentemente a saída dele está limitada aí aos valores no máximo a alimentação positiva e no mínimo a alimentação negativa. Aqui nós temos a característica do amplificador operacional, impedância de entrada infinita, é justamente o que implica que a nossa corrente de entrada aqui é zero. A impedância de saída nula, o nosso ganho ele é infinito para esse nosso dispositivo, já a gente vai entender isso aí através da equação. E por fim, a minha largura de banda ela é infinita. O que quer dizer essa largura de banda? Vocês sabem que aqui no nosso Ampop a gente tem essas entradas, certo? Então, nesse dispositivo, a gente vai entrar com algum sinal. Esse sinal pode ser, por exemplo, uma senoide. E aí, essa nossa senoide, ela tem uma frequência. E acontece que esse meu dispositivo, se ele tem largura de banda infinita, ele responde igualmente para toda e qualquer frequência. Já no amplificador operacional real, a gente tem a impedância alta, tá? Ou seja, essas correntes aqui não são de fato nulas. Elas são muito pequenas, nas nossas análises nós consideraremos que elas são nulas, mas na realidade, de fato, elas não são nulas, tá bom? A nossa impedância de saída ela é baixa, ela não é nula. A gente vai ter uma pequena resistência aqui, só que geralmente nas nossas análises nós vamos desconsiderá-la. O ganho de tensão ele não é mais infinito, esse não é um Ampop ideal, é um Ampop real. O nosso ganho aí, a depender do Ampop, claro, ele gira aí em torno da casa dos 100 mil. E a largura de banda é finita, ou seja, conforme eu vou aumentando a frequência aqui do meu sinal de entrada, o meu Ampop vai mudando a resposta. Então ele responde de uma forma até determinada frequência e conforme a gente vai aumentando a frequência, ele vai diminuindo esse ganho elevado aqui cada vez mais. Então ele não tem uma largura de banda infinita mais, ele não responde a toda e qualquer frequência. Ele tem ali uma frequência máxima a qual ele responde da forma desejada. O nosso amplificador operacional ele tem uma equação de malha aberta bem simples. Basicamente a nossa tensão de saída ela é um ganho de tensão multiplicado pela diferença das nossas entradas, ou seja, pela tensão na minha entrada não inversora menos a tensão na minha entrada inversora. Então basicamente vocês veem que esse dispositivo é um amplificador de diferença. E aí vamos começar aqui a analisar a primeira forma com a qual nós podemos operar com o nosso amplificador operacional, que é em malha aberta. Nos próximos vídeos nós vamos operá-lo em malha fechada e aí vocês vão conseguir compreender o que é necessário para que nós tenhamos de fato uma malha fechada e consequentemente o caso oposto é uma malha aberta. Então, basicamente nessa nossa situação aqui, ó, eu alimentei o meu amplificador operacional com 10 volts positivo e menos 10 volts negativo. O ganho
do meu amplificador operacional é 100.000. Na nossa entrada não inversora, nós temos a tensão de 5 volts. E na nossa entrada inversora, nós temos a tensão de 1 volt. Então, vamos pegar esses valores aqui, vamos jogar lá na nossa equação e vamos ver o que a gente tem de resposta aí. Olha só, o meu ganho é 100.000, a minha tensão na entrada não inversora é 5 e a minha tensão na entrada inversora é 1 volt. Então tá aqui, ó. Então vai ficar 5 menos 1, 4. 4 vezes 100.000 dá 400.000. Só que como eu disse para vocês, a minha tensão de saída está sempre entre esses dois valores aqui, ó. Tá entre 10 e menos 10. Então ele não consegue gerar essa tensão de saída de 400.000 na saída. Portanto, ele vai estar entregando aí o máximo que ele consegue, né? Ele vai estar entregando aí 10 volts. Já no segundo caso, nós temos a nossa alimentação aqui positiva em 12 volts, a alimentação negativa em 0 volts e o meu ganho do meu amplificador operacional é novamente 100.000. Eu tenho aqui 3 volts negativos na minha entrada não inversora, 0 volts na minha entrada inversora e vamos jogar isso aí na minha equação do amplificador operacional. Então vamos lá, o meu ganho é 100.000, a tensão na minha entrada não inversora é menos 3, a tensão na minha entrada inversora é 0, portanto, fazendo essa multiplicação aí, fica menos 3 vezes 100.000, que vai dar menos 300.000. A gente sabe que o nosso amplificador operacional não consegue gerar tal tensão, a tensão na saída dele fica limitada entre 0 e 12 volts, então como a gente quer gerar menos 300.000 aí, a gente vai terminar entregando aí o valor mais negativo que nós temos disponível, no caso 0 volts. E aí bem aqui eu mostro para vocês que o nosso amplificador operacional operando dessa forma funciona mais ou menos da seguinte maneira. Nós conseguimos comparar qual dessas duas entradas é maior. Ou seja, se 5 for maior do que 1, o que sai é a alimentação positiva. Em compensação, se menos 3 for maior que 0, que não é verdade, então sai a alimentação negativa. Portanto, se a minha entrada não inversora for maior do que a minha entrada inversora, a gente vai terminar obtendo aí a nossa alimentação positiva. Já se o contrário acontecer, se a minha entrada inversora for maior do que a não inversora, o que vai acontecer é que a gente vai ter um valor negativo aí, então a gente vai tornar esse valor aqui muito negativo e aí consequentemente a gente vai gerar o valor mais negativo disponível, no caso aqui a nossa alimentação negativa. Então basicamente esse nosso dispositivo funciona como um comparador. Nós vemos se a entrada não inversora é maior do que a entrada não inversora. Se for, o que sai na saída é a alimentação positiva. Se não for, o que sai é a alimentação negativa. Aqui nós temos outros dois exemplos. Vamos começar pelo primeiro. Aqui eu dificultei um pouco colocando um divisor resistivo. Nós temos uma alimentação de 10 volts aqui e nós queremos saber qual que é a tensão aqui na nossa entrada não inversora. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente sabe que no nosso amplificador operacional não passa corrente nenhuma, portanto toda a corrente está passando por esses dois resistores. A gente já sabe como analisar uma malha onde a gente tem dois resistores para nós encontrarmos a corrente. Basta então nós calcularmos essa corrente. A corrente vai ser a tensão sobre essa malha, que é os meus 10 volts. Percebo que daqui para cá tem 10 volts. Dividido pela resistência. Ora, a resistência dessas duas resistências é a resistência equivalente, que nada mais é do que a soma delas. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 kg mais 8 kg. E aí a gente fica com 10 dividido por 10 kg, que tem 1 mA na saída. Se aqui passa então 1 mA, então a nossa tensão bem aqui vai ser basicamente a tensão sobre esse meu resistor de 8 volts. Onde a tensão sobre um resistor é a resistência vezes a corrente. Então a tensão sobre o meu resistor de 8 kΩ é resistência vezes corrente. A resistência é 8 kg. A corrente a gente encontrou aqui é 1 mA.
8 kg, né? 8.000 dividido por 1.000, aliás, vezes 1.000, que é 1 dividido por 1.000, que vai dar basicamente aí 8 volts. Portanto, a minha tensão na entrada não inversora é 8 volts. Então aqui a gente tem, ó, 8 volts. E a tensão na minha entrada inversora, como ela está ligada aqui no terra, é 0 volts. Conforme eu já falei para vocês, a gente tem aqui uma comparação, né? A gente compara se a entrada não inversora é maior do que a inversora. Vocês já veem aqui, ó, basicamente 8 é maior que 0? Sim, verdadeiro, né? Então, se é verdadeiro, o que vai sair aqui na nossa saída vão ser esses 9 volts. Mas vamos fazer a continha o equacionamento do nosso amplificador operando em malha aberta para a gente verificar se isso é mesmo verdade. Aqui está a nossa conta. A gente tem o ganho do amplificador que é de 100.000. A tensão na nossa entrada não inversora é 8 e a tensão na nossa entrada inversora é 0. 8 menos 0 dá 8. 8 vezes 100.000 dá 800.000. A gente sabe que o nosso amplificador operacional não pode entregar na saída 800.000. Então o que ele entrega é a tensão mais positiva disponível, que é esses nossos 9 volts. No nosso próximo caso, nós temos aqui uma tensão de 5 volts. Talvez vocês possam pensar alguma coisa em relação a esse resistor de 1 kΩ, mas essa análise é bem simples. Ó. A gente sabe que aqui a corrente é nula, né? A corrente que entra no nosso amplificador operacional é 0. Então, a queda de tensão nesse meu resistor aqui, ó, vai ser 0. Pois se a corrente é 0, né, a queda de tensão no resistor é resistência vezes corrente. Se a corrente é 0, termina dando 0 volts. Então, tem queda de tensão nula. Então, se a gente tem 5 volts aqui, nesse meu resistor aqui não cai nenhuma tensão, então a gente vai ter 5 volts aqui. Então, conforme a gente já fez a análise aí, né, comparativa, a gente tem 5 volts na entrada não inversora, tem 9 volts na entrada inversora, e aí basta a gente fazer aquela comparaçãozinha que eu comentei com vocês. 5 volts é maior que 9? Negativo. Então, o que vai sair lá na nossa saída é a nossa alimentação negativa, no caso, menos 9 volts. Mas, novamente, vamos confirmar isso daí com a nossa equação de malha aberta do amplificador operacional. Tá aqui a equação de malha aberta do meu amplificador operacional. A gente sabe que o nosso ganho aqui agora é 80.000, então tá aqui o nosso ganho em malha aberta. Nós temos que a nossa tensão na entrada não inversora é 5 volts. A tensão na nossa entrada não inversora é 9 volts. E fazendo aí 5 menos 9 dá menos 4. Menos 4 vezes 80.000, a gente vai ter menos 320.000. Vocês sabem que a gente não pode entregar menos 320.000. Então a tensão que vai sair aí vai ser a nossa tensão mais negativa, que no caso aqui é menos 9 volts. Então, gente, por essa aula é só. Na próxima aula a gente vai ver amplificadores operacionais com realimentação negativa. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do funcionamento desse dispositivo e até a próxima.